amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Está começando agora mais um Giro no Ar, aquele boletim redondinho com muito jornalismo raiz que só você conhece, que a gente traz aqui diariamente naquela linguagem objetiva, aquela linguagem rápida e muito bem detalhada. Você não vai perder nenhum detalhe sobre o Vasco, o dia a dia do Vascão. Eu vou trazer para vocês aí muitas informações, como por exemplo o avanço na renovação do contrato do atacante Ryan. O Vasco vem trabalhando em silêncio, vem trabalhando na surdina aí nos bastidores e a situação avançou, assim como também a renovação do Pumita Rodrigues. As situações estão sendo alinhadas aí e a gente vai debater tudo isso para vocês. Vamos também falar de tudo que vem se desenhando para esse jogo contra o Bragantino. O Vasco tá aí, ó, tá aí treinando com afinco no CT Moacir Barbosa e o Fernando Diniz vem preparando as suas armas para conseguir mais um triunfo e aí sim, daqui a 2, 3 rodadas tentar aí chegar à zona de Libertadores, né? Porque é o objetivo hoje do Vasco, olhar cada vez mais para cima. E para isso o Fernando Diniz está adorando o que vem acontecendo no Vasco. O clima está muito leve, o momento de leveza vem transformando o ambiente do Vasco e também trazendo algumas realidades, como por exemplo a dos colombianos Andrés Gomes e o Carlos Cuesta, que vem sendo aí duas peças cruciais e estão ganhando cada vez mais lugar no time. E para fechar, a gente vai falar também da situação da Copa do Brasil. Hoje rolou o sorteio na sede da CBF, agora à tarde, e ficou decidido aí os mandos de campo e tá tendo uma polêmicazinha aí, uma discussão sobre qual estádio que o Vasco vai jogar, São Januário, Maracanã. Eu já te conto já para vocês. Mas antes de mais nada, já te peço aquela moral nesse trabalho, larga o dedo no like, compartilha o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma e recomende o nosso canal para que o YouTube sinalize aí para outros torcedores conhecerem o nosso trabalho. Valeu? Muito obrigado, meus amigos. Bom, vamos dar o pontapé inicial desse boletim falando de renovações. Hoje o Admar Lopes, diretor executivo do Vasco, esteve na sede da CBF participando aí do sorteio, né, dos mandos de campo da Copa do Brasil e deu uma mini entrevista, uma mini coletiva ali para os colegas que estavam presentes e abordou alguns temas interessantes e dentre eles, né, a renovação, a extensão contratual aí do Cria Ryan. Ryan tem contrato até 2026, final de 2026, e o Vasco, como a gente já tinha informado na semana passada, estava trabalhando aí nos bastidores, conversando com o staff, conversando com a família do jogador, conversando com o jogador, visando aí a sua renovação, porque há um entendimento que o Ryan precisa ficar mais tempo aqui para que possa então ir com mais solidez para a Europa, mais prontinho, porque é desejo do Ryan seguir sim para o futebol europeu, mas ele também tem uma paixão muito grande pelo Vasco, não quer deixar o Vasco assim do nada, com as mãos abanando, e por isso vem aceitando essas conversas, vem aceitando essa extensão contratual, porque entende que é o momento dele aqui ainda ir para a seleção brasileira, ser convocado pelo Carlo Ancelotti, enfim. Tudo isso vem acontecendo nos bastidores. E o Admar Lopes, ele deu uma entrevista agora há pouco, afirmando que a situação avançou muito, e pode ser que ou nessa semana ou nas próximas aí, que estão por vir, aconteça aí, concretize o negócio e com isso o Ryan ficando aí até o final de 2028, pelo menos tendo essa renovação. Isso não quer dizer que o Vasco vai continuar, que o jogador vai seguir em São Januário até 2028, mas isso é uma espécie de proteção, porque vai aumentar, vai triplicar a multa do jogador, o jogador vai aumentar também os seus vencimentos e com isso o Vasco pode barganhar, pode ter mais tempo para conversar, receber outras ofertas de outros clubes, até chegar aí num valor, numa cifra que ache justa para a saída do Ryan. E como a gente já informou, deve ser uma das maiores transações do Vasco dos últimos tempos. Então, meus amigos, a situação avançou bem. Ryan tem tudo para renovar o seu contrato até o final de 2028. E
E com isso o Vasco ganhando tempo, valorizando o jogador. E se acontecer aí convocações, quem ganha é o Vasco também, porque o Vasco vai ter um jogador ainda mais valorizado, vai ter mais um ativo do clube valorizado e com essa multa rescisória a situação econômica vai ficar melhor. Outra situação que prosperou, que está prosperando, é a renovação do Pumita Rodrigues. O Admar Lopes também informou que está em conversas, a situação ainda não está avançada, mas está em conversas, as coisas estão acontecendo, há essa sinalização do Vasco e com isso é importante, né? Porque o jogador também, apesar que hoje é reserva, está satisfeito com o ambiente, está satisfeito com a sua projeção na seleção uruguaia e as partes vêm conversando aí para acertar, a chegar num denominador comum para a próxima temporada. Então vamos aguardar, né? Acredito que até a próxima semana já tem aí um desfecho sobre esse caso. Não só sobre esse caso, como também em relação ao garoto Ryan. Bom, vamos passar agora a página e falar do jogo contra o Bragantino, né? Um jogo que o Vasco está treinando com afinco. O momento do Vasco, o clima é de alegria, né? Está muito leve, esse clima vai propiciando aí um momento muito importante para o Vasco e é nítido, né? Você tem Moacir Barbosa, todos que chegam, verificam, avaliam que a situação está muito diferente, né? Esse cenário vem contagiando os jogadores, vem contagiando a comissão técnica, isso vem propiciando aí um bom momento para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Então, tudo indica que esse jogo contra o Bragantino, a equipe se fortificou, né? Ganhou mais confiança e o Fernando Diniz também, ajustando cada vez mais os erros da equipe, construindo uma coisa aqui, outra ali, e chegando à conclusão de que 2 jogadores aí estão em alta com eles e hoje são titulares absolutos, que é o Carlos Cuesta e principalmente o Andrés Gomes, né? O Andrés Gomes, que era reserva, deu mais mobilidade ao Vasco, parece que está numa boa relação, uma boa parceria com o Ryan aí, e com isso o Verratti vai amargando essa reserva. Inclusive o Verratti esteve hoje também na sede da CPF participando desse sorteio e foi questionado sobre essa situação de ser reserva. Ele não quis entrar nenhum desentendimento, nenhuma polêmica, disse que o treinador está ciente, está sabendo do que está fazendo, as coisas estão muito bem, que ele quer ajudar, que o importante é o Vasco acima de tudo. E é interessante isso, a instituição tem que estar sempre acima de tudo dos jogadores e é nesse clima aí que as coisas vão acontecendo, porque com união, né, com o cenário sadio, as coisas vem acontecendo e vão prosperar em São Januário. Então, meus amigos, a situação é essa. Andrés Gomes aí, praticamente mais um titular aí para o Fernando Diniz aí para os próximos jogos. Bom, meus amigos, vamos agora falar de Copa do Brasil. Aconteceu agora à tarde na CBF o sorteio aí dos mandos de campo das semifinais da competição, as datas, e ficou decidido que do dia 10 e 14 serão as semifinais, acontecerão aí os jogos do Vasco Fluminense. E sendo que o jogo do Vasco, o Vasco ele começa jogando como mandante e termina como visitante. Isso aí vem criando uma certa discussão nas últimas horas, porque o Admar Lopes, né, na CBF, falou que o Vasco tem esse interesse em disputar um desses jogos em São Januário, mas as coisas ainda vão ser conversadas com as autoridades, com a polícia, com os bombeiros, para se chegar, porque o regulamento da CBF permite isso. Então há essa discussão, muitos torcedores achando que o Vasco tem que jogar no Maracanã porque é um grande estádio, vai ter uma maior renda, vai ter um maior número de vascaínos, outros dizendo que o ideal é jogar no Caldeirão de São Januário e com isso meter mais pressão no adversário, mas também tem essa situação, né? Jogando em São Januário, abre essa brecha para o Fluminense também disponibilizar poucos ingressos para a partida de volta, onde o Vasco seria aí, faria o segundo jogo aí, teoricamente, no Maracanã. Então as coisas estão bem abertas. A princípio, Vasco e Fluminense jogariam os 2 jogos no Maracanã, mas há essa possibilidade depois que o Admar Lopes comentou esse interesse em jogar em São Januário. Outra coisa, as finais. Dia 17 e dia 21 de dezembro acontecerão as finais. E aí, ó, se o Vasco passar, uma boa notícia. O Vasco faria o jogo de volta
contra Corinthians ou Cruzeiro em sua casa, decidiria em sua casa. E aí isso aí vai abrir também uma brecha de questionamentos. Jogo em São Januário seria um dos últimos aí antes da reforma do estádio. Será que seria propício fazer esse jogo lá com um público menor, mais um caldeirão falando mais alto? Ou ir para o Maracanã, abrir aí para muito mais vascaínos e aí ganhar no lado financeiro, né? Mas em compensação, dando mais espaço para o adversário. Enfim, são essas situações que vão ser conversadas, mas o Vasco vai decidir em casa se for para a final, e isso seria aí um cenário muito positivo, né? Você já imaginou, né, o Vasco indo para a final, terminando o ano campeão na Copa do Brasil? Olha, um cenário perfeito, não é mesmo? Mas agora eu gostaria de ouvir a sua opinião. E aí, São Januário ou Maracanã nas semifinais, hein? Qual o seu palpite? E para as finais, caso o Vasco passe? São Januário ou Maracanã também? Então, ó, bora comentar nesse vídeo que eu quero interagir juntos com você. Bom, meus amigos, é isso. Estou encerrando esse boletim de hoje, mas amanhã tem muito mais Vascão. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá.